No dia de seu casamento, ela é brutalmente abandonada no altar. Humilhada e com o coração em pedaços, Isabela chora sozinha em um canto, em seu vestido de noiva. Em meio ao caos, ele, o padrinho e irmão do noivo, testemunha a cena. Arthur, um magnata sério com uma paixão secreta por ela, é impulsionado pela dor dela e por um instinto protetor. Ele se ajoelha e a consola. Naquele abraço, Arthur revela seu amor guardado e, para o choque de todos, a pede em casamento ali mesmo no altar. Case-se comigo, Isabela. Eu não vou te abandonar. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O eco dos passos de Isabela reverberava pelo pequeno apartamento em Copacabana enquanto ela ajeitava pela 10ª vez o vestido de noiva que havia custado 3 meses de salário como professora de escola pública. O tecido branco deslizava entre seus dedos trêmulos, cada pérola bordada uma promessa de felicidade que ela havia economizado centavo por centavo para realizar. Aos 28 anos, Isabela havia aprendido que sonhos custavam caro, mas que valiam cada sacrifício. "Você está linda, filha", murmurou sua mãe, Maria, ajustando o véu com mãos calejadas pelo trabalho na lavanderia. O apartamento de 2 quartos abrigava 3 gerações da família Silva, mas hoje parecia um palácio real. Isabela havia transformado cada canto em um altar de esperança. Do outro lado da cidade, na cobertura de um arranha-céu em Ipanema, Arthur Montenegro ajustava o punho da camisa italiana enquanto observava o Cristo Redentor através das janelas do chão ao teto. Aos 37 anos, ele havia construído um império no ramo de construção e design, cada edifício uma extensão de sua ambição implacável. Montenegro. Empreendimentos não era apenas uma empresa, era seu legado, sua identidade, sua prisão dourada. Pronto para ser padrinho do seu irmão mais uma vez? Perguntou Carlos, seu assistente, organizando os documentos para a reunião matinal que Arthur havia insistido em manter, mesmo no dia do casamento. Arthur não respondeu. Seus olhos escuros fixaram-se na foto emoldurada sobre a mesa mogno. Rafael, 5 anos mais novo, abraçado a Isabela na festa de noivado 6 meses atrás. O sorriso radiante dela havia se gravado na memória de Arthur como uma marca de ferro em brasa. Era a primeira vez que via o irmão genuinamente feliz, e isso deveria ter sido motivo de alegria. Deveria. Senhor Montenegro. Carlos insistiu. Cancele a reunião, Arthur murmurou, afastando-se da foto. Hoje é dia de casamento. Na igreja de São Sebastião, em Tijuca, o altar estava ornado com arranjos de rosas brancas e lírios, cada detalhe planejado meticulosamente por Isabela nos últimos 8 meses. Ela havia escolhido aquela igreja não pelo status, mas porque foi lá que seus pais se casaram 30 anos atrás. A tradição sempre foi mais importante que a ostentação para ela. Os convidados começaram a chegar. Do lado direito da igreja, as cadeiras se enchiam de parentes e amigos de Isabela. Professores, vizinhos, gente simples com roupas emprestadas e sorrisos genuínos. Do lado esquerdo, a família Montenegro se acomodava com a elegância fria da alta sociedade carioca. A diferença entre os 2 mundos era gritante como um abismo social. Arthur chegou pontualmente, seu smoking impecável, contrastando com o desconforto que sentia ao pisar naquele ambiente sagrado. Cada passo na nave central o aproximava de um momento que vinha evitando há meses, ver Isabela como noiva de outro homem, ainda que esse homem fosse seu próprio irmão. "Onde está o Rafael?" perguntou Dona Helena, mãe dos Montenegro, com
o tom gelado que reservava para ocasiões que considerava abaixo de seu padrão social. Arthur verificou o relógio. 15 minutos de atraso. Sacou o celular e ligou para o irmão, mas caiu direto na caixa postal. Do outro lado da igreja, no pequeno quarto que servia como camarim, Isabela dava os últimos retoques na maquiagem. O espelho refletia uma mulher transformada. Os cabelos castanhos presos em um coque elegante, a maquiagem realçando seus olhos verdes, o vestido ajustado realçando sua silhueta delicada. Ela respirou fundo, sussurrando uma oração de gratidão. "Está na hora, querida", disse o padre Antônio, batendo levemente na porta. Isabela caminhou até a entrada da igreja, onde deveria estar seu pai, para conduzi-la ao altar. Mas João Silva havia falecido 2 anos atrás, levando consigo a única proteção masculina que ela conhecera na vida. Seria Maria, sua mãe, quem a entregaria ao homem que prometera amá-la para sempre. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. Todas as cabeças se voltaram para trás. Isabela apareceu na entrada, um anjo em meio à luz dourada que filtrava através dos vitrais. Seu sorriso irradiava uma felicidade pura, contagiante, que fez até os convidados mais céticos suspirarem de emoção. Arthur sentiu o ar fugir dos pulmões. Durante 8 meses, evitara qualquer encontro prolongado com a cunhada, inventando viagens de negócios e reuniões urgentes sempre que Rafael a trazia para jantar. Vê-la agora caminhando em direção ao altar onde deveria jurar amor eterno ao seu irmão foi como receber um soco no estômago. Mas o altar estava vazio. Isabela parou no meio da nave, confusa. Os murmúrios começaram baixinho, como ondas pequenas que logo se tornaram uma maré de sussurros inquietos. O padre olhava nervosamente para todos os lados. Arthur verificou o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Rafael não estava em lugar nenhum. 15 minutos se transformaram em meia hora. Os sussurros dos convidados cresciam como uma sinfonia de inquietação. Arthur sentia o peso de cada olhar sobre ele. Afinal, era o irmão do noivo desaparecido, o padrinho que deveria ter respostas. Tentou mais uma vez ligar para Rafael, mas o resultado foi o mesmo, caixa postal. "Arthur, onde diabos está seu irmão?", sibilou Dona Helena, aproximando-se com o rosto contorcido de raiva e constrangimento. "Esta situação é um escândalo." Isabela permanecia no altar como uma estátua, de mármore, o véu tremulando levemente com sua respiração irregular. Seus olhos verdes percorriam a igreja, procurando por qualquer sinal de Rafael, mas encontrando apenas rostos curiosos e piedosos. A realidade começava a se cristalizar em sua mente como gelo se formando sobre um lago. "Talvez devêssemos esperar mais alguns minutos", sugeriu o padre Antônio em voz baixa, mas sua expressão revelava que ele também começava a suspeitar do pior. Foi então que o celular de Arthur vibrou. Uma mensagem de texto de Rafael. "Não consigo fazer isso, me perdoem, explico depois." Arthur leu a mensagem 2 vezes, o sangue fervendo em suas veias. Seu irmão havia abandonado Isabela no altar com uma mensagem de texto de 2 linhas. A covardia da atitude o enojava tanto quanto a crueldade dela. Olhou para Isabela, que permanecia de pé, ainda esperando. Ela não sabia, ninguém sabia, exceto ele. Arthur guardou o celular, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Poderia simplesmente anunciar que o casamento estava cancelado, permitir que todos fossem embora e que a humilhação se encerrasse ali. Ou poderia... "Isabela", disse ele, aproximando-se do altar. Sua voz grave ecoou pela igreja, fazendo todos os sussurros cessarem instantaneamente. Ela se virou para ele e Arthur viu esperança em seus olhos. Esperança de que ele trouxesse notícias de Rafael,
de que houvesse uma explicação lógica para o atraso. Rafael não vem, disse ele simplesmente, observando como a esperança se despedaçava em seu rosto como cristal atingido por uma pedra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela oscilou levemente e Arthur instintivamente se adiantou, segurando-a pelo braço. O toque foi elétrico, uma faísca que percorreu dos dedos dele até seu coração, despertando sentimentos que ele havia enterrado tão fundo que quase havia esquecido sua existência. Não, não pode ser, murmurou ela, a voz quebrando. Ele prometeu. Os murmúrios explodiram pela igreja como uma represa que se rompe. Alguns convidados se levantaram, chocados, outros sussurravam teorias entre si. Dona Helena teve que se apoiar no banco para não desmaiar, enquanto os amigos de Isabela, do lado direito da igreja, a olhavam com uma mistura de indignação e compaixão. Arthur olhou para aquela mulher que havia amado em silêncio por 8 meses, agora despedaçada pela crueldade de seu próprio irmão. Viu a forma como ela tentava se manter ereta apesar da dor, como seu queixo tremia, mas ela se recusava a chorar em público, como suas mãos se fechavam em punhos para evitar que tremessem. Foi nesse momento que Arthur Montenegro, o homem que havia construído um império sobre controle e racionalidade, tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Ajoelhou-se diante de Isabela, bem ali no altar, diante de todos os convidados atônitos. O silêncio na igreja tornou-se absoluto, como se até mesmo Deus estivesse segurando a respiração para ver o que aconteceria a seguir. "Case-se comigo, Isabela", disse ele, sua voz ecoando pelas paredes seculares. "Eu não vou te abandonar." A proposta atingiu a igreja como um raio. Gaspes audíveis ecoaram pelos bancos. Dona Helena deixou escapar um grito sufocado. Maria, a mãe de Isabela, levou a mão ao coração. Mas Arthur só tinha olhos para Isabela, que o encarava com uma mistura de choque, confusão e algo que ele não conseguia decifrar. "Arthur, você não pode estar falando sério", sussurrou ela. "Estou completamente sério", respondeu ele, pegando as mãos dela entre as suas. "Você merece mais do que ser abandonada por um covarde. Merece ser tratada como a mulher extraordinária que é." Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem ajoelhado à sua frente não era apenas o irmão de Rafael. Era Arthur Montenegro, o magnata que ela havia observado de longe durante todos esses meses, admirando sua elegância discreta, sua inteligência afiada, a forma como tratava todos com respeito, independentemente de sua posição social. Havia algo nele que sempre a intrigara, uma profundidade que Rafael nunca possuíra. "Mas eu nem te conheço direito", disse ela, a voz trêmula. "Temos o resto de nossas vidas para nos conhecermos", respondeu Arthur. E pela primeira vez, em 8 meses, permitiu que seus verdadeiros sentimentos transparecessem em seus olhos. "Se você aceitar." Os segundos se arrastavam como horas. Isabela olhou para a igreja cheia, para os rostos expectantes, para sua mãe, que chorava silenciosamente no primeiro banco. Então, olhou novamente para Arthur, para aquele homem que estava oferecendo salvá-la de sua humilhação mais profunda. "Sim", sussurrou ela, tão baixo que apenas Arthur pôde ouvir. Mas ele sorriu, levantou-se e repetiu para toda a igreja. Ela disse sim. Urejul. Os primeiros dias no penthouse de Arthur foram uma dança delicada entre 2 estranhos que agora dividiam o mesmo teto. Isabela acordava cedo, preparava café e deixava uma xícara na bancada antes de Arthur descer para o trabalho. Ele retribuía deixando flores frescas na mesa da cozinha e um bilhete simples. "Obrigado pelo café, A." A rotina silenciosa funcionava até a manhã em que Isabela encontrou Arthur sentado na varanda, ainda de pijama às 10 da manhã,
encarando o mar com os olhos perdidos. Uma xícara de café frio descansava em suas mãos, intocada. Não vai. Trabalhar hoje? Perguntou ela hesitante. Arthur se sobressaltou, como se tivesse esquecido que não estava mais sozinho. É o aniversário, disse simplesmente. De quê? Do acidente. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Faz 3 anos hoje. Isabela se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Quer falar sobre isso? Arthur riu, mas foi um som amargo. Você tem seus próprios problemas. Não precisa carregar os meus também. Talvez seja exatamente por isso que posso ajudar, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado da dele. Pessoas quebradas reconhecem outras pessoas quebradas. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas lá embaixo. Arthur olhou para aquela mulher que havia se casado com ele por desespero e encontrou uma compreensão nos olhos dela que não via há anos. Eu estava dirigindo, começou ele, a voz rouca. Voltando de uma reunião em São Paulo. Chuva forte, estrada escorregadia, um caminhão derrapou na pista contrária. Isabela viu as mãos dele tremerem quase imperceptivelmente. Não era só eu no carro. Carolina estava comigo. Minha noiva. O nome pairou no ar como uma revelação. Isabela sentiu algo se contrair em seu peito. Ciúme? Compaixão? Ela não sabia nomear. Eu saí ileso. Alguns cortes, nada mais. Arthur fechou os olhos. Ela morreu no hospital. 3 dias depois, nunca mais acordou. Arthur, o pior não foi perdê-la, continuou ele, como se precisasse expurgar aquela dor de uma vez. O pior foi descobrir no hospital que ela estava grávida. 6 semanas. Ela ainda não havia me contado. Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Meu Deus! Eu deveria ter morrido naquele acidente. Era o que todos pensavam, inclusive eu. O playboy irresponsável que matou a mulher perfeita e o filho que nem sabia que existia. Arthur olhou para ela. Por 3 anos eu me escondi aqui, construindo um império para tentar pagar uma dívida que nunca poderei quitar. Até que vi uma mulher sendo humilhada no altar e reconheci a dor nos olhos dela. A mesma dor que via no espelho todo dia. Isabela estendeu a mão, tocando levemente a dele. Arthur não se afastou. Não foi sua culpa, disse ela. Você não estava lá. Não, mas estava aqui, nesta casa, vendo você se punir todos os dias. Você acorda no meio da noite gritando. As paredes não são tão grossas quanto imagina. Arthur a encarou surpreso. E eu reconheço os pesadelos, continuou Isabela. Porque eu também tenho os meus. Sobre Rafael, sobre meu pai. A voz dela ficou distante. Ele morreu quando eu tinha 16 anos. Ataque cardíaco fulminante, mas não foi isso que me marcou. Arthur se virou para ela completamente, dando-lhe toda a sua atenção. Foi o que ele disse antes de morrer. No hospital, quando pensou que eu não podia ouvir, ele disse para minha mãe que temia que eu nunca fosse amada por ninguém, que eu era comum demais, invisível. Isabela. Passei 12 anos tentando provar que ele estava errado. Estudando, trabalhando, sendo a filha perfeita, a namorada perfeita, a noiva perfeita. Mas no fundo, sempre soube que ele tinha razão. Por isso não fiquei surpresa quando Rafael fugiu. Fiquei magoada, humilhada, mas não surpresa. Arthur sentiu uma raiva feroz subir em seu peito. Seu pai estava completamente errado. Era? Isabela, nos últimos 15 dias, você transformou esta casa, não apenas arrumando as coisas ou preparando comida. Você trouxe vida para um lugar que estava morto há 3 anos. Eu estava morto há 3 anos. Eles se olharam, e pela primeira vez desde o casamento improvisado,
Viram um ao outro realmente, não como estranhos unidos por circunstâncias desesperadas, mas como duas pessoas que haviam encontrado no outro algo que não sabiam que estavam procurando. Não somos o que aconteceu conosco, disse Arthur, as palavras saindo como uma revelação para ambos. Então o que somos? Arthur se inclinou para a frente, seus dedos tocando o rosto de Isabela delicadamente. Talvez sejamos o que escolhermos ser a partir de agora. O beijo foi inevitável, suave como uma promessa e urgente como uma necessidade há muito reprimida. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não poderiam mais voltar. Foi então que o interfone tocou, quebrando o momento como cristal se despedaçando. Arthur atendeu com relutância. Senhor Montenegro? Tem um Rafael Montenegro aqui embaixo. Diz que é seu irmão e que precisa falar com o senhor urgentemente. Arthur e Isabela se entreolharam. O passado havia voltado para cobrar sua dívida. Arthur desceu até a portaria com o coração martelando no peito. Rafael estava encostado na parede de mármore do lobby, vestindo jeans amassados e uma camiseta que claramente não havia sido trocada há dias. Os cabelos desgrenhados e a barba por fazer contrastavam drasticamente com o homem elegante que havia desaparecido 3 semanas atrás. Arthur, eu preciso explicar. 3 semanas, Rafael. 3 semanas sem uma palavra. A voz de Arthur era perigosamente baixa. Você abandonou uma mulher inocente no altar e desapareceu como um covarde. Eu sei que parece terrível, mas você não entende a situação. Então me explique, agora. Rafael olhou ao redor nervosamente, como se esperasse que alguém pudesse estar ouvindo. Não aqui. Posso subir? Arthur hesitou. Isabela estava lá em cima e a última coisa que queria era expô-la à dor de ver o homem que a havia destruído. Mas precisava de respostas. 5 minutos. Disse ele secamente. No elevador, o silêncio era ensurdecedor. Quando as portas se abriram no penthouse, Rafael parou abruptamente. Isabela estava na sala, organizando alguns livros na estante. Ela se virou ao ouvir as vozes e empalideceu instantaneamente. Isabela. Rafael deu um passo em direção a ela, mas Arthur bloqueou seu caminho. Você não chega nem perto dela, sibilou Arthur. Diga o que veio dizer e vá embora. Isa, eu posso explicar tudo. Não me chame assim. A voz de Isabela cortou, o ar como uma lâmina. Você perdeu esse direito no dia que me abandonou no altar. Rafael passou a mão pelos cabelos, desesperado. Eu estava sendo chantageado. Tem fotos minhas com outras mulheres. Se casasse com você, elas iriam parar na imprensa. Sua reputação seria destruída junto com a minha. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Arthur sentiu o sangue ferver em suas veias. Então você preferiu destruir a reputação dela de qualquer jeito, a abandonando no altar? Eu pensei que seria menos doloroso. Menos doloroso. Isabela riu, mas foi um som sem humor. Rafael, você me humilhou diante de 300 pessoas. Fizeram memes da minha foto chorando no altar. Minha mãe não consegue sair de casa sem ouvir comentários maldosos. Como isso poderia ser menos doloroso? Eu sei que foi terrível, mas agora eu posso consertar tudo. Rafael tirou um envelope do bolso. O chantagista sumiu. As fotos foram destruídas. Podemos nos casar agora, de verdade. Podemos recomeçar. Arthur viu vermelho. Antes que pudesse se controlar, seus punhos se fecharam e ele avançou em direção ao irmão. Mas Isabela se interpôs entre eles, suas mãos pequenas pressionadas contra o peito de Arthur. Não, disse ela firmemente. Ele não vale a pena. O toque dela o acalmou instantaneamente, mas também intensificou algo mais profundo. Arthur,
Percebeu que Isabela não estava apenas o impedindo de bater em Rafael, ela estava o protegendo, se posicionando ao lado dele. A realização o atingiu como um raio. Isabela, por favor. Rafael tentou novamente. Eu te amo, sempre te amei. Foi um momento de fraqueza. Você não sabe o que é amor, disse ela, sem tirar as mãos do peito de Arthur. Amor não abandona. Amor não foge quando as coisas ficam difíceis. Amor fica e luta. Como ele está fazendo? Rafael apontou para Arthur com desdém. Isa, ele se aproveitou da sua vulnerabilidade, casou com você por pena. Foi a gota d'água. Arthur empurrou Isabela gentilmente para o lado e agarrou Rafael pela camisa, prensando-o contra a parede. Escute, bem, seu verme, Isabela vale 100 de você. Ela é corajosa, leal e tem mais honra no dedo mínimo do que você no corpo inteiro. E se você insinuar novamente que me casei com ela por pena, eu vou te jogar desta varanda. Arthur, pare! Isabela gritou, mas Rafael sorriu maliciosamente. Ah, então é isso. O grande Arthur Montenegro finalmente admite que está apaixonado pela noiva do irmão. Que nobre da sua parte, mano. Arthur soltou Rafael bruscamente, como se tivesse sido eletrocutado. A verdade havia sido exposta da forma mais cruel possível. É verdade? Perguntou Isabela em voz baixa. Arthur se virou para ela e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu que todos os seus sentimentos ficassem visíveis em seu rosto. Isabela, é verdade, Arthur? Sim, a palavra saiu como um suspiro. Eu me apaixonei por você no momento em que te vi na festa de noivado. Passei 8 meses me odiando por isso, evitando você, tentando esquecer. E quando te vi no altar, sendo abandonada por esse imbecil, eu soube que preferiria morrer a ver você sofrer. Isabela recuou como se tivesse levado um tapa. Você mentiu para mim. Todos esses dias, você mentiu. Eu nunca menti. Eu disse que tínhamos o resto de nossas vidas para nos conhecermos. Eu quis dizer isso. Mas você se casou comigo sabendo que eu amava seu irmão. E eu me casei com você esperando que um dia você pudesse sentir por mim uma fração do que eu sinto por você. Rafael observava a cena com interesse mórbido. Que tocante. Mas Isa, você precisa saber que Arthur sempre teve o que queria. Mulheres, dinheiro, sucesso, e agora ele quer você também. Cale a boca, Rafael, Arthur rosnou. Por que não conta para ela sobre Carolina? Sobre como você matou sua própria noiva? O silêncio que se seguiu foi devastador. Isabela olhou de um irmão para o outro, tentando processar as palavras venenosas que Rafael havia cuspido. Saia da minha casa, disse Arthur, sua voz mortal. Agora. Gladly. Mas Isa... Rafael se aproximou dela mais uma vez. Quando você se cansar de ser a substituta de uma mulher morta, você sabe onde me encontrar. Ele saiu, deixando as palavras penduradas no ar como veneno. Isabela e Arthur ficaram sozinhos. O peso das revelações esmagando qualquer intimidade que haviam construído. Isabela, você me contou sobre Carolina esta manhã, mas não contou tudo, não é? Sua voz estava calma demais, controlada. Demais. Contei tudo o que importava. Importava que você se casou comigo carregando o amor por outra mulher? Não! Arthur se aproximou dela, desesperado. Você não entende. O que sinto por você não tem nada a ver com Carolina. É completamente diferente, completamente novo. Como eu posso acreditar em você? Como eu posso acreditar em qualquer homem novamente? A dor na voz dela partiu o coração de Arthur. Porque nos últimos 15 dias eu te mostrei quem eu realmente sou. Não com palavras, mas com ações. Isabela balançou a cabeça, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu preciso de tempo para pensar, eu preciso...
Foi então que o interfone tocou novamente. Desta vez, a voz do porteiro estava claramente agitada. Senhor Montenegro, há repórteres aqui embaixo, muitos repórteres. Eles estão perguntando sobre o seu casamento e sobre um acidente de 3 anos atrás. Arthur e Isabela se entreolharam, horrorizados. A tempesta havia apenas começado. Arthur desligou o interfone e correu até a janela da sala. Lá embaixo, uma multidão de jornalistas se aglomerava na entrada do condomínio. Câmeras e microfones apontados para cima como soldados em posição de tiro. Vans de emissoras de TV ocupavam toda a rua. Como eles souberam, murmurou Isabela, juntando-se a ele na janela. Rafael, disse Arthur, a mandíbula contraída. Quem mais? O celular de Arthur começou a tocar incessantemente. Ele verificou. A tela, números desconhecidos, uns atrás dos outros. Desligou o aparelho, mas o telefone fixo começou a tocar imediatamente depois. Senhor Montenegro, a voz de Carlos, seu assistente, ecoou pelo interfone interno. Estou tentando ligar há 15 minutos. A imprensa inteira está atrás do senhor. O site Fofocas em Negócios acabou de publicar uma matéria. Arthur ativou o computador, suas mãos tremendo ligeiramente. O título da reportagem o atingiu como um soco. Magnata Arthur Montenegro se casa com noiva abandonada pelo próprio irmão. Casamento por pena ou golpe calculado. A matéria era devastadora. Fotos do casamento, improvisado, imagens de Isabela chorando no altar original, especulações sobre os motivos de Arthur. Mas o pior ainda estava por vir. No meio da reportagem, uma sessão inteira dedicada ao passado sombrio do magnata. 3 anos atrás, Arthur Montenegro causou o acidente que matou sua noiva grávida, Carolina Mendes, herdeira de uma das maiores fortunas de São Paulo. Fontes próximas à família revelam que Montenegro jamais se recuperou da culpa e agora teria se casado com Isabela Silva como uma forma de redenção pelo crime que cometeu. Não foi um crime, sussurrou Isabela, lendo por cima do ombro dele. Para eles, tanto faz, disse Arthur amargamente. Uma boa história é tudo que importa. O telefone fixo tocou novamente. Arthur atendeu com relutância. Alô? Arthur Montenegro? A voz feminina era doce, mas havia algo predatório nela. Aqui é Denise Carvalho, do programa Cidade em Foco. Gostaria de dar a você a oportunidade de esclarecer os fatos sobre seu casamento com a senhora Silva. Sem comentários, disse Arthur secamente. Compreendo sua posição, mas preciso informá-lo que temos algumas informações adicionais que serão divulgadas amanhã. Seria melhor para todos se pudéssemos conversar antes. Que informações? Então você está interessado. Que tal nos encontrarmos? Digamos, no restaurante Fazano, às 8 da noite? Arthur desligou o telefone bruscamente. Isabela o observava com crescente preocupação. O que eles têm? Perguntou ela. Não sei, mas seja lá o que for, não pode ser bom. O celular de Isabela tocou. Era sua mãe, Maria, e ela estava claramente em pânico. Minha filha, onde você está? Tem jornalistas na porta de casa. Estão perguntando sobre você e esse homem rico. Isabela, o que está acontecendo? Mãe, eu posso explicar. Teus vizinhos estão dizendo coisas horríveis, que você se casou por dinheiro, que é uma oportunista. Isabela, volta para casa. Deixa essa loucura e volta para casa. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Mãe, eu não posso agora. Por que não? Por que você está gostando da vida luxuosa? Porque esqueceu de onde veio? As palavras da mãe foram como facadas. Isabela desligou o telefone, as lágrimas voltando a escorrer. Arthur a abraçou instintivamente, mas ela se afastou. Não, isso só vai piorar as coisas. Isabela
Nós vamos superar isso. Nós... Ela o encarou. Arthur, olha para essa bagunça. Minha família está sendo perseguida por jornalistas. Minha mãe acha que sou uma interesseira. A imprensa está revirando seu passado e inventando crimes. Como vamos superar isso? Antes que Arthur pudesse responder, o interfone tocou novamente. Era Carlos. Senhor Montenegro, preciso subir urgentemente. É sobre a Montenegro Empreendimentos. 5 minutos depois, Carlos estava na sala. Seu rosto habitualmente calmo, substituído por uma expressão de pânico mal contido. Senhor, 3 clientes cancelaram contratos esta manhã. O banco está reavaliando os empréstimos para o projeto. Da Barra, e... Ele hesitou, olhando para Isabela. Fale, ordenou Arthur. Seu pai ligou. Ele está vindo para cá. Arthur empalideceu. Meu pai? Ele disse que a família Montenegro não será envergonhada publicamente e que pretende resolver a situação pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela conhecia Joaquim Montenegro apenas de vista, mas sua reputação era lendária, um patriarca implacável que controlava a família com punho de ferro. Quanto tempo temos? Perguntou Arthur. 1 hora, talvez 2. Arthur se virou para Isabela. Preciso que você me escute com atenção. Meu pai vai tentar nos separar. Ele vai oferecer dinheiro, vai ameaçar, vai fazer qualquer coisa para proteger o nome da família. E se ele estiver certo? Disse Isabela baixinho. E se realmente formos um erro? Você acredita nisso? Isabela o encarou por um longo momento. Nas últimas semanas, havia visto Arthur em seus momentos mais vulneráveis. Havia presenciado sua gentileza, sua dor, seu amor genuíno, mas agora, com toda a pressão externa, as dúvidas voltavam como fantasmas. Eu não sei mais no que acreditar, admitiu ela. O celular de Arthur vibrou. Uma nova mensagem, de um número desconhecido. Senhor Montenegro, as fotos que temos são muito interessantes. Sua esposa abraçando você após a revelação sobre Carolina, vocês se beijando na varanda esta manhã. A narrativa de casamento por conveniência desmorona rapidamente quando se percebe que há sentimentos reais envolvidos, não acha? Nos encontre hoje às 20h no Fasano. Venha sozinho. A assinatura era simplesmente uma amiga. Arthur mostrou a mensagem para Isabela, que empalideceu. Eles nos vigiaram, sussurrou ela. Eles fotografaram momentos privados nossos. E vão usar essas fotos para provar que nosso casamento não foi por conveniência, mas por amor. Arthur riu amargamente. Irônico, não? Agora até nossos sentimentos verdadeiros se tornaram uma arma contra nós. Carlos pigarreou delicadamente. Senhor, há mais uma coisa. Rafael Montenegro deu uma entrevista à TV Bandeirantes. Vai ao ar no Jornal das 8. Arthur fechou os punhos. O que ele disse? Que o senhor sempre foi apaixonado por Isabela e que orquestrou tudo para ficar com ela, que aproveitou o momento de vulnerabilidade dela para manipulá-la a se casar com o senhor. Isabela se sentou pesadamente no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Está acabado, não está? Nossa reputação, sua empresa, minha família, tudo está acabado. Arthur se ajoelhou diante dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Isabela, escute-me bem. Não importa o que aconteça nas próximas horas, você precisa saber que nada do que sinto por você é mentira. Nada do que construímos aqui é falso. Mas o mundo nunca vai acreditar nisso. Então que se dane o mundo, disse Arthur fieramente. A única opinião que me importa é a sua. Isabela o olhou nos olhos e, por um momento, viu neles toda a verdade que ele havia escondido por tanto tempo.
Mas então o interfone tocou novamente, anunciando a chegada de Joaquim Montenegro, e ela soube que sua hora de decisão havia chegado. O teste de fogo estava prestes a começar. Joaquim Montenegro entrou no penthouse como uma tempestade, contida. Aos 65 anos, ainda imponente em seu terno sob medida, carregava uma autoridade que fazia o ambiente inteiro se contrair. Seus olhos frios percorreram a sala, catalogando cada detalhe, antes de pousarem em Isabela com desdém mal disfarçado. Então, esta é a esposa, disse ele, a palavra carregada de desprezo. Arthur se posicionou imediatamente na frente de Isabela. Pai, Isabela é minha mulher e merece respeito. Respeito? Joaquim riu secamente. Arthur, você transformou nossa família no maior escândalo do Rio de Janeiro. As ações da Montenegro Empreendimentos caíram 15% desde esta manhã. Nossos sócios estão questionando sua sanidade mental. Os negócios sempre foram sua única preocupação, retrucou Arthur. E sempre deveriam ter sido a sua também. Joaquim abriu uma pasta de couro, retirando recortes de jornais e impressões de sites. Você viu o que estão dizendo? Que você matou Carolina para ficar com o dinheiro dela, que se casou com esta moça para limpar sua consciência, que nossa família está amaldiçoada. Isabela sentiu cada palavra como um tapa. Senhor Montenegro, eu posso explicar? Você não precisa explicar nada, querida. A voz dele se tornou falsamente gentil. Você foi vítima de um homem perturbado, que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Isso não é verdade, disse Arthur entre dentes. Não é? Joaquim se virou para o filho. Então me explique por que você se casou com a noiva do seu próprio irmão no impulso, sem prenúncio, sem contrato, sem nada que protegesse os interesses da família. Porque eu a amo. As palavras ecoaram pela sala como um grito de guerra. Joaquim sorriu friamente. Ah, então você admite. Você se aproveitou da humilhação da moça para satisfazer uma obsessão doentia. Não foi assim, Isabela interveio, sua voz trêmula, mas firme. Arthur me salvou. Ele te usou, Joaquim a cortou. Assim como Rafael a usou. A diferença é que Arthur é mais esperto. O celular de Isabela tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu automaticamente. Isabela Silva Montenegro. A voz era a mesma mulher que havia ligado para Arthur antes. Sim. Preciso que vocês vejam o programa Fofocas da Cidade agora, Canal 15. A ligação se encerrou. Arthur ligou a televisão, encontrando o canal. O apresentador, um homem de meia idade com sorrisão predatório, estava no meio de uma matéria especial. E agora temos imagens exclusivas que mudam completamente a narrativa sobre o casamento relâmpago do magnata Arthur Montenegro. A tela mostrou uma foto de Arthur e Isabela se beijando na varanda naquela manhã. A intimidade do momento, a ternura no toque, a entrega mútua. Tudo estava ali, exposto para o mundo inteiro ver. Como podem observar, continuou o apresentador, este não é um casamento por conveniência ou pena. Há claramente paixão e sentimentos profundos envolvidos. Mais fotos se sucederam. Arthur consolando Isabela, eles conversando na varanda, momentos roubados que haviam sido capturados por lentes voyeurísticas. Mas a pergunta que não quer calar é: há quanto tempo essa paixão existe? Nosso próximo convidado tem informações bombásticas sobre essa história. A câmera focalizou em Rafael, impecavelmente vestido, sentado confortavelmente no sofá do estúdio. Meu irmão sempre foi apaixonado por Isabela, disse Rafael com naturalidade perturbadora. Durante todo o nosso namoro, ele a olhava de uma forma específica. Eu cheguei a questioná-lo algumas vezes, mas ele negava. E o senhor acredita que ele planejou tudo? Perguntou o apresentador. Eu não acredito.
Eu sei. Rafael sorriu maliciosamente para a câmera. Arthur sempre conseguiu tudo o que quis na vida. Quando viu que eu ia me casar com a mulher que ele desejava, criou uma situação para me afastar. Que situação? As fotos comprometedoras que recebi, as ameaças, tudo veio de alguém muito próximo. Alguém que sabia exatamente como me manipular. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Arthur, ele está dizendo que você... Não, Arthur disse desesperadamente. Isabela, você não pode acreditar nisso. Mas Rafael continuava na televisão. Meu irmão orquestrou meu desaparecimento para poder salvar Isabela heroicamente. É o golpe perfeito. Ele fica com a mulher que sempre quis e ainda sai como o mocinho da história. Filho da puta! Arthur avançou em direção à TV, mas Joaquim o segurou. Controle-se. Você já fez estrago suficiente. Na tela, o apresentador fazia a pergunta final. E a senhora Silva sabia disso? Isabela é inocente, disse Rafael com falsa magnanimidade. Ela foi manipulada por um homem obcecado que não media consequências para conseguir o que queria. Isabela olhou para Arthur, seus olhos cheios de lágrimas e confusão. As fotos, alguém sabia sobre nossa conversa esta manhã, sobre o beijo. Isabela, eu juro por tudo que é sagrado, eu não... Quem mais poderia saber? Ela gritou. Quem mais se beneficiaria com tudo isso? Qualquer um. Rafael, meu pai, os chantageadores. Chega! Joaquim bateu o punho na mesa. Arthur, isto termina agora. Você vai anular este casamento hoje mesmo. Jamais. Joaquim se virou para Isabela. Minha querida, você parece uma moça inteligente. Não deixe que a obsessão doentia do meu filho destrua sua vida também. Ele tirou um envelope do paletó. Aqui está um cheque de 2 milhões de reais. É tudo que você precisa para recomeçar em qualquer lugar do mundo, longe desta loucura. Isabela olhou para o cheque, depois para Arthur, depois para as imagens na televisão que ainda mostravam seus momentos mais íntimos expostos para o mundo. 2 milhões, repetiu Joaquim, para uma anulação discreta. Você assina alguns papéis, alegamos que o casamento foi um erro emocional e todos seguimos nossas vidas. Isabela, não escute ele, Arthur implorou. Nós podemos superar isso juntos. Juntos? Ela riu, mas foi um som quebrado. Arthur, olha ao nosso redor. Minha mãe não consegue sair de casa. Sua empresa está sendo destruída. Eu estou sendo chamada de interesseira e manipuladora no país inteiro. E eu me importo com isso. Eu me importo com... Qualquer coisa além de você? Não sei, mas eu me importo. Isabela gritou. Eu me importo com minha família, com minha reputação, com a sua vida. E se tudo que seu irmão disse for verdade, não é verdade. Como eu posso ter certeza? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Como eu posso ter certeza de qualquer coisa quando minha vida inteira se transformou numa mentira pública? Joaquim estendeu o cheque para ela. A decisão é sua, querida. 2 milhões e uma vida nova, ou continuar, sendo o troféu na obsessão doentia do meu filho. Isabela olhou para o cheque, depois para Arthur. Viu desespero em seus olhos, amor genuíno, mas também viu toda a dor que estar com ele havia trazido para a sua vida. Eu preciso sair daqui, disse ela finalmente. Isabela. Não. Ela balançou a cabeça. Eu preciso pensar, longe de tudo, isso longe de você. Não consigo mais separar o que é real do que é manipulação. Ela pegou o cheque da mão de Joaquim. Arthur sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Você está pegando o dinheiro? Estou pegando uma oportunidade de descobrir quem eu realmente sou quando não estou sendo salva por ninguém, disse ela, a voz quebrando. Quando não sou a noiva abandonada ou a esposa troféu, só Isabela.
Ela caminhou em direção ao quarto, pegou a pequena mala que havia trazido 3 semanas atrás e voltou para a sala. Isabela, por favor. Arthur tentou uma última vez. Não acredite nas mentiras dele. Você conhece meu coração. Ela parou na porta sem se virar. Arthur, eu pensei que conhecia, mas talvez eu nunca tenha conhecido coração de homem nenhum. E com essas palavras, ela saiu, deixando Arthur sozinho com seu pai e o eco de um amor que parecia ter sido destruído antes mesmo de ter a chance de florescer completamente. Na televisão, Rafael continuava sua performance enterrando o irmão com cada palavra, e Arthur percebeu que havia perdido tudo, sua mulher, sua reputação e talvez até mesmo sua alma. 2 semanas haviam se passado desde que Isabela saiu do penthouse de Arthur. Ela se instalou num pequeno hotel na zona sul, recusando-se a voltar para casa e expor sua família a mais escrutínio público. O cheque de Joaquim Montenegro permanecia intocado sobre a mesa de cabeceira. Ela não tinha coragem de descontá-lo, mas também não conseguia rasgá-lo. As manhãs seguiam sempre a mesma rotina. Café no quarto, jornais espalhados pela cama, tentando entender como sua vida havia se tornado uma novela de escândalos. A cada dia, novas revelações surgiam na imprensa. Arthur havia se tornado um recluso novamente, recusando-se a dar entrevistas ou fazer declarações públicas. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar. Isabela estava no lobby do hotel quando uma mulher elegante de uns 50 anos se aproximou dela. Isabela Silva? A voz era suave, mas determinada. Sim, Isabela a analisou. Roupas caras, mas discretas, postura refinada, olhos inteligentes. Meu nome é Helena Mendes. Eu era a mãe de Carolina. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. A mãe da mulher que Arthur havia amado, que morrera no acidente. Eu sinto muito pelo seu... Posso me sentar? Helena não esperou resposta, acomodando-se na poltrona, ao lado de Isabela. Preciso conversar com você sobre Arthur Montenegro. Senhora Mendes, eu não acho que... Querida, eu assisti a todo esse circo na mídia. Vi o que estão falando sobre minha filha, sobre Arthur, sobre você. Helena abriu a bolsa retirando uma pasta. E não posso mais ficar calada. Isabela hesitou, mas algo na postura da mulher a intrigou. Você acredita mesmo que Arthur orquestrou tudo para ficar com você? Perguntou Helena. Eu não sei mais no que acreditar. Helena sorriu tristemente. Eu conhecia Arthur há 5 anos quando ele namorava minha filha. Era um homem íntegro, talvez até demais. Carolina sempre reclamava que ele era incapaz de uma mentira, mesmo as pequenas e necessárias da vida social. Mas e se 3 anos de culpa o mudaram? É possível, admitiu Helena. Mas há algo que você precisa saber sobre a noite do acidente. Ela abriu a pasta, revelando documentos oficiais. Este é o laudo da polícia. Arthur não estava dirigindo quando o caminhão derrapou. Carolina tinha insistido em dirigir porque ele estava com dor de cabeça. Ela estava ao volante quando perdeu o controle. Isabela pegou o documento com mãos trêmulas. Mas ele disse que estava dirigindo porque assumiu a culpa. Carolina morreu, ele sobreviveu e não conseguia viver com a ideia de que ela tinha morrido salvando-o. Então reescreveu a história em sua própria mente. Por que você está me contando isso? Helena guardou os documentos. Porque nos últimos 3 anos, eu vi aquele homem se destruir de culpa por algo que não foi culpa dele. E agora estou vendo a mesma coisa acontecer novamente. Ele não é capaz de orquestrar uma conspiração, Isabela. Ele nem consegue mentir para si mesmo. As palavras de Helena ecoaram na mente de Isabela pelo resto do dia. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, ela finalmente teve coragem de fazer algo que vinha evitando: pesquisar tudo sobre Arthur Montenegro na internet.
Foram horas vasculhando matérias antigas, entrevistas, artigos sobre a Montenegro Empreendimentos. Não encontrou nada que sugerisse um homem manipulador ou calculista. Pelo contrário, encontrou reportagens sobre doações anônimas, projetos sociais financiados pela empresa, funcionários que falavam sobre a integridade do patrão. Na manhã seguinte, decidiu ir mais fundo. Carlos, o assistente de Arthur, concordou em encontrá-la num café discreto em Ipanema. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. "Como ele está?" perguntou Isabela, tentando soar casual. "Destruído", respondeu Carlos sem rodeios. "Não sai do apartamento, não atende telefone, mal come. Ontem encontrei ele chorando no escritório, olhando aquela foto de vocês dois na varanda." Isabela sentiu uma pontada no peito. "Que foto?" "A que alguém tirou escondido." Ele mandou ampliar e emoldurar. Disse que era a única prova que tinha de que vocês foram felizes, mesmo que por pouco tempo. "Carlos, eu preciso perguntar uma coisa, e você precisa ser honesto comigo. Arthur poderia ter orquestrado o desaparecimento do Rafael?" Carlos a encarou como se ela tivesse perguntado se Arthur poderia voar. "Senhora, o senhor Arthur mal consegue demitir um funcionário incompetente sem dar 3 chances antes. Ele financiou por 2 anos o tratamento da mãe de uma faxineira sem que ninguém soubesse. Como acha que um homem assim seria capaz de destruir o próprio irmão? Mas alguém fez isso, alguém enviou as fotos para Rafael." "Sim, alguém fez, mas não foi o senhor Arthur." Isabela voltou para o hotel com mais perguntas do que respostas. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. "Isabela, aqui é Marina, da biblioteca. Você tem uma visita estranha aqui." "Uma visita?" "Uma mulher muito elegante diz que precisa falar com você urgentemente sobre questões familiares. Não quis dar o nome, mas está num carro importado e tem jeito de quem tem muito dinheiro." O coração de Isabela acelerou. "Estou indo para aí." A biblioteca municipal estava quase vazia naquele final de tarde. Isabela encontrou a visitante na sessão de referência. Uma mulher loira impecavelmente vestida que ela reconheceu imediatamente das páginas sociais. Amanda Montenegro, a ex-cunhada de Arthur, viúva do irmão mais velho que havia morrido 5 anos atrás. "Isabela, finalmente", disse Amanda levantando-se. "Precisa conversar com você. Senhora Montenegro, me chame de Amanda. Afinal, tecnicamente somos cunhadas." O sorriso era frio como gelo. "Sente-se, querida. Temos muito que conversar." Isabela se acomodou cautelosamente. Amanda abriu uma bolsa Hermès, retirando um envelope. "Você deve estar se perguntando quem enviou aquelas fotos comprometedoras para Rafael, não é?" O sangue de Isabela gelou. "Você?" "Eu?", disse Amanda sem qualquer constrangimento. "E foi o melhor investimento que já fiz." "Por quê? Por que você faria isso?" Amanda riu, um som sem humor. "Querida, quando meu marido morreu, eu esperava herdar o controle da Montenegro Empreendimentos. Afinal, era a viúva do herdeiro legítimo, mas Joaquim me passou para trás, deixando tudo nas mãos de Arthur. Isso não explica. Não explica por que destruir Rafael e você." "Ah, mas explica sim." Amanda se inclinou para frente. Arthur era vulnerável após a morte de Carolina, controlável. Mas nos últimos meses, ele começou a se recuperar, começou a fazer planos, a pensar em futuro. E o pior de tudo, começou a se apaixonar por você. Isabela sentiu náusea subindo pela garganta. Um Arthur apaixonado e feliz seria um Arthur forte demais para ser manipulado. Então, eu providenciei para que isso não acontecesse. "Você destruiu 2 famílias por ganância?" "Por poder", corrigiu Amanda. "E funcionou perfeitamente.
Arthur está destruído novamente. Rafael foi deserdado pelo pai. E em breve, Joaquim vai perceber que precisa de alguém de confiança para gerenciar a empresa. Alguém que conhece todos os segredos da família. Amanda levantou-se, alisando a saia. Ah, e querida, aquelas fotos de vocês se beijando, eu que tirei. Tenho um apartamento bem em frente ao de Arthur. A vista é reveladora. Você é doente. Eu sou esperta e você foi a peça perfeita no meu jogo. Amanda começou a se afastar, mas parou. Ah, uma última coisa. Rafael nunca recebeu fotos comprometedoras. Eu apenas disse isso para ele. Mostrei algumas imagens suas com Arthur que tirei durante o noivado. Vocês conversando, trocando olhares. Convenci seu ex-noivo de que o irmão estava apaixonado por você e que seria humilhante casar sabendo disso. Isabela ficou de pé, as pernas tremendo. Você mentiu para ele? Fez ele achar que... Arthur, plantei a semente da paranoia. Rafael fez o resto sozinho. Homens são tão previsíveis quando se trata de orgulho ferido. Amanda se dirigiu à saída, mas Isabela a segurou pelo braço. Eu vou contar tudo isso para Arthur, para Joaquim. Vai. Mesmo? Amanda sorriu maliciosamente. E quem vai acreditar em você? A mulher que aceitou 2 milhões para abandonar o marido? Querida, você não tem provas de nada. É minha palavra contra a sua. Eu vou encontrar provas. Boa sorte com isso. Amanda se soltou delicadamente. Ah, e Isabela, se eu fosse você, não demoraria muito. Arthur está bem, frágil ultimamente. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. A ameaça velada ficou pairando no ar quando Amanda saiu, deixando Isabela sozinha entre as estantes de livros, com o peso devastador da verdade esmagando seus ombros. Arthur era inocente, sempre foi inocente. E ela tinha exatamente 48 horas, antes que Amanda Montenegro consolidasse seu plano de destruição final. Isabela saiu da biblioteca correndo, o coração disparando. Amanda tinha 48 horas de vantagem, e cada minuto perdido poderia ser fatal para Arthur e para qualquer chance de futuro que ainda pudessem ter juntos. Precisava de provas, de algo concreto que desmascarasse Amanda Montenegro definitivamente. Sua primeira parada foi o prédio de Arthur. O porteiro a reconheceu imediatamente. Dona Isabela, o senhor Arthur vai ficar feliz em vê-la. Não, por favor, não conte que estive aqui. Mas preciso de uma informação. Há câmeras de segurança nas áreas externas do prédio? Sim, senhora. Gravamos tudo há 6 meses. É possível ver as gravações? O porteiro hesitou. Bem, tecnicamente só com autorização do síndico ou da polícia, mas o senhor Arthur anda tão triste. Se isso pode ajudar... 20 minutos. Depois, Isabela estava diante do monitor de segurança, vasculhando as gravações dos últimos meses. Encontrou o que procurava. Imagens claras de Amanda Montenegro saindo de um carro importado, entrando no prédio em frente com uma câmera profissional, sempre nos dias em que Arthur e Isabela estavam na varanda. Posso ter cópias dessas imagens? Perguntou ela. Claro, dona Isabela. Mas ainda precisava de mais. Pegou um táxi até a casa de Rafael em Barra da Tijuca. Ele atendeu a porta surpreso, ainda de roupão no meio da tarde. Isa, o que está fazendo aqui? Preciso saber a verdade, Rafael. Quem realmente enviou as fotos para você? Rafael a convidou para entrar, claramente desconfortável. Por que isso importa agora? Porque Arthur é inocente e você sabe disso. Isabela! Rafael, me olhe nos olhos e me diga, você realmente recebeu fotos comprometedoras suas com outras mulheres? O silêncio dele foi revelador. Não recebeu, não é?
Foi Amanda quem te procurou, mostrou fotos minhas com Arthur e plantou a ideia de que ele estava apaixonado por mim. Rafael desabou numa poltrona. Como você descobriu? Ela mesma me contou. Rafael, você destruiu nossa vida por causa das mentiras de uma mulher ambiciosa. Eu fiquei com tanto ciúme quando ela mostrou vocês conversando, rindo juntos. Parecia tão óbvio que Arthur estava interessado em você. E daí? Ele nunca fez nada, nunca disse nada. Você me abandonou no altar por causa de paranoia. Rafael passou as mãos pelos cabelos. Eu sei que fui um covarde, mas quando Amanda disse que Arthur sempre teve tudo o que quis na vida, que era questão de tempo até ele tentar te conquistar, eu entrei em pânico. E depois? Por que mentiu na televisão? Porque Amanda disse que se eu não fizesse isso, ela contaria para todos sobre minhas aventuras extraconjugais durante nosso namoro. Isabela sentiu náusea. Você me traía. Eram só encontros casuais, nada sério. Mas ela tinha fotos, provas. Meu Deus, Rafael, você é pior do que eu imaginava. Isa, por favor, não. Ela se levantou. Mas você vai fazer uma coisa por mim. Vai ligar para aquele programa de TV e contar a verdade, toda ela. Eu não posso. Pode e vai. Porque senão eu vou contar para Arthur e para seu pai sobre suas traições, sobre como você foi manipulado por Amanda, sobre tudo. Uma hora depois, Isabela estava no escritório de Joaquim Montenegro. O patriarca a recebeu com surpresa gelada. Vim devolver isto, disse ela colocando o cheque sobre a mesa. Mudou de ideia sobre o dinheiro? Nunca quis o dinheiro. Aceitei porque precisava de tempo para descobrir a verdade. Ela colocou as evidências sobre a mesa, as imagens de segurança, a confissão gravada de Rafael no celular, documentos que havia conseguido sobre as movimentações financeiras suspeitas de Amanda. Joaquim examinou tudo em silêncio. Quando terminou, seu rosto estava cinzento. A Amanda fez isso? Ela orquestrou tudo para destruir Arthur e assumir o controle da empresa. Seu filho é inocente, Sr. Montenegro. Sempre foi. Joaquim fechou os olhos, parecendo envelhecer 10 anos em segundos. O que fiz com meu filho? Ainda há tempo de consertar. Por que está fazendo isso? Por que me ajudar depois de tudo? Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Porque amo seu filho. E pessoas que se amam lutam uma pelas outras. O penthouse estava em completa escuridão quando Isabela chegou. Arthur estava sentado na varanda, uma garrafa de uísque meio vazia ao lado, olhando o mar sem realmente vê-lo. Arthur, ele se virou, achando que estava alucinando. Isabela, posso sentar? Ele acenou vagamente para a cadeira ao lado. Vim buscar o resto das suas coisas. Vim buscar meu marido. Arthur a encarou, tentando processar as palavras. Isabela, não brinque comigo. Não aguentaria. Não estou brincando. Ela se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. Sei de tudo, Arthur. Sobre Amanda, sobre as mentiras, sobre como você foi incriminado. Como? Não importa como. O que importa é que em 1 hora, Rafael vai aparecer na televisão contando a verdade. Amanda vai ser exposta e o mundo inteiro vai saber que Arthur Montenegro é o homem mais íntegro que já conheci. Arthur a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Nunca, murmurou ela contra seu peito. Eu só precisava encontrar meu caminho de volta para casa. E onde é casa? Isabela se afastou apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Onde quer que você esteja, sempre foi assim. Eu só demorei para perceber. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não nascido da dor ou da necessidade, mas da escolha. Da certeza absoluta de que aquelas duas pessoas tinham sido feitas uma para a outra. E que nem mentiras, nem escândalos, nem a crueldade do mundo
poderiam separá-las novamente. Quando se separaram, Arthur sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Isabela via nele desde o dia do casamento. Então, senhora Montenegro, disse ele, pronta para enfrentar o mundo inteiro ao meu lado? Pronta, respondeu ela. Mas desta vez, o mundo vai ter que se acostumar com a verdade, que às vezes o amor chega da forma mais inesperada, nos momentos mais difíceis, e que quando é verdadeiro, nada pode destruí-lo. 6 meses depois, Arthur e Isabela renovaram seus votos numa cerimônia íntima na mesma igreja onde tudo havia começado. Desta vez, não havia drama, não havia escândalo, apenas 2 pessoas que haviam encontrado uma nas outras a força para superar qualquer tempestade. Amanda Montenegro cumpria pena por chantagem e difamação. Rafael, após sua confissão pública, se mudara para o exterior, tentando reconstruir sua vida longe dos escombros que havia criado. E Joaquim Montenegro, humilde diante do amor verdadeiro que havia quase destruído, deu à nora a bênção que ela sempre merecera. Na manhã, após a renovação dos votos, Isabela acordou nos braços de Arthur, o sol dourado do Rio de Janeiro banhando seus rostos através da janela da varanda. Pela primeira vez em suas vidas, ambos sabiam com absoluta certeza onde pertenciam. Sem arrependimentos? Perguntou Arthur, brincando com uma mecha do cabelo dela. Nenhum, respondeu Isabela, selando a resposta com um beijo que prometia toda uma vida de manhãs assim. Porque algumas histórias de amor precisam ser testadas pelo fogo antes de brilharem, com toda a sua força. E a deles havia sobrevivido ao teste mais difícil de todos, a própria verdade.